Saia desse vídeo nesse exato momento. Saia dessa aula, essa aula provavelmente não é para você. Essa aula não é para você que é um playboy, herdeiro, para você que tem uma boa aparência, tem um bom shape invejável e que não tem problemas com o sexo oposto. Essa aula não é para você que não acredita que existem ações muito específicas que o homem pode tomar que vão fazer com que a mulher fique vermelhinha de vergonha ao receber uma mensagem tua. Sabe aquela expressão de vergonha feminina que tem um contexto bem sensual? Essa aula não é para você. Essa aula não é para você que está decidido a levar a vida sozinho e não gastar o teu tempo com mulheres ou com a satisfação do teu próprio desejo, com a superação dos teus problemas masculinos com relação ao sexo oposto. Saia dessa aula, pois eu não quero mudar a sua opinião. E principalmente, saia dessa aula se você acredita que tudo isso faça muito sentido, funciona muito se souber usar, mas que vai usar isso da forma errada. Vai usar isso para manipular pessoas, atrair mulheres que já estão em um relacionamento, trair a sua namorada ou qualquer coisa que é considerado, pelo senso comum, algo completamente antiético. Se você é um desses, principalmente um desses, você tem que sair dessa aula. Se você é um cara que vai usar o conteúdo proibido que eu vou ensinar aqui para resolver os seus problemas com o sexo oposto, se você é um cara que gostaria de ter mais acesso a mulheres na tua vida, para conseguir uma boa namorada, para saber, né, como é que é viver um relacionamento com alguém, com uma mulher que te respeita, ser respeitado por ela, ou simplesmente ter essa proximidade do sexo oposto, aí sim, fique nessa aula. Uma aula um tanto quanto rápida, que vai abordar essas questões dos instintos proibidos. Deixa um Eicopini, tô aqui. O que eu vou te falar nessa aula é um conceito, uma explicação muito simples que vai te fazer entender como e por que determinadas ações que os homens podem tomar com algumas mulheres vai criar desejo na cabeça delas. Existe algo na mente das mulheres, no cérebro das mulheres, que é responsável pela gestão das emoções. Não aquelas emoções que dizem se ela está triste ou não, se ela está numa crise existencial ou não, mas emoções mais passageiras, emoções que são criadas no ato em si, empolgação, euforia, às vezes até a emoção do medo, do susto, aquelas coisas que estão ligadas aos hormônios mesmo. E nós podemos, de certa forma, acessar essas emoções, pois sabemos como elas são construídas. As mulheres também conseguem acessar isso nos homens e o fazem o tempo inteiro. Preste atenção em como as mulheres que sobrevivem diante da venda, da capitalização do erotismo masculino e feminino, vendendo fotos e criando esse desejo em você e tirando um benefício disso, elas sabem exatamente os gatilhos que fazem com que você preste atenção nelas. Pois você é um ser humano, tem esses gatilhos e tem essas vulnerabilidades. A boa notícia é que elas também são seres humanos e também têm essas vulnerabilidades. Por se tratar de vulnerabilidades, foi por isso que eu pedi que você saísse dessa aula caso não acredita nisso que eu estou falando ou caso vai usar isso de forma antiética. Porque realmente isso é poderoso e se tu acessar isso, acessar a informação que eu estou te entregando aqui e usá-la de forma antiética, você realmente pode fazer um estrago e aí o problema é seu e da pessoa que será estragada, obviamente. Por isso, use isso com muita moderação, cuidado com o que eu vou te entregar aqui e só use para uma evolução pessoal, para o bem seu e da pessoa ao qual você está interagindo. Isso tudo eu chamo de instintos proibidos. Instintos proibidos são vontades que já estão ali nas mulheres. Existem alguns gatilhos que já estão dentro dos homens, dentro das mulheres,
e que podem ser criados, ativados, apertados como botões, como se fossem literalmente botões que geram atração, desejo, amor, erotismo e até mesmo obsessão em alguns casos. E isso só é possível porque já está ali. Ou seja, quando alguém fala assim, ó, você pode criar um certo desejo nas mulheres. Sim. É difícil de acreditar porque a gente não está acostumado a ver mulheres sentindo desejo pelos homens ou por nós, porque nós estamos acostumados muito mais a desejar. E se eu te falasse que é esse exato desejar que é o que cria o desejo feminino? Isso cria porque já está ali dentro da mulher. Só é necessário aprender a apertar os botões certos, da forma certa e com o máximo de respeito possível. Ao longo dos anos, trabalhando com esses assuntos, entendendo toda a gama de conhecimento que se pode obter sobre os relacionamentos, quando eu comecei também, alguns anos atrás, a trabalhar com as mulheres e orientar as mulheres também sobre como se desenvolver, aprimorar-se e conseguir um bom relacionamento, quando eu entrei para esse mundo também, eu comecei a entender como exatamente o desejo, a paixão, o amor se forma e o que as pessoas têm que fazer para criarem isso umas nas outras. Veja bem, eu não estou prometendo a você um conjunto de fórmulas e ferramentas que vai te tornar um conquistador incorrigível. Não. Eu só vou te fazer entender como você pode acessar isso em mulheres que você conhece, que você está conversando, que você está flertando, fazendo com que aquela menina que já está parcialmente interessada em ti, desenvolva por você uma paixão. Uma paixão que vai mexer com as questões eróticas dela, onde ela vai relacionar você a todos os sentimentos, sensações e emoções eróticas que uma mulher pode ter relacionadas, ligadas a você. E tudo que ela pensar com relação a coisas sensuais, eróticas, maliciosas, você estará lá, ligado a isso, fazendo com que o desejo dela seja por você, somente por você, pelo tempo que você decidir e pela intensidade e profundidade que você decidir. Entendendo essas questões, é possível que você tenha uma certa habilidade em, não vou dizer mexer, mas criar, aumentar as emoções femininas com relação a esse campo da vida. Pois, repito mais uma vez, são coisas que já existem dentro delas. E aqui eu vou te falar duas coisas, apenas duas coisas. Uma, eu vou te falar sobre uma mentalidade, algo que você pode fazer, e depois eu vou te falar um pouco sobre os instintos proibidos, o que são eles, e vou pegar um deles, são 10, e vou falar aqui, como prometido há algumas semanas atrás, prometi que eu viria aqui falar mais sobre esse assunto. Vamos então a esta mentalidade, que vai fazer com que você, homem, bonito ou feio, rico ou pobre, mediano, seja lá o que você for, com que você consiga aumentar drasticamente a qualidade das suas interações românticas. Você é um cara que consegue sim conversar com as meninas, puxar assunto, prender a atenção delas, conversar com elas, seja lá o que você usa para isso, ou se tu tem hábito de usar coisas como Instagram, Tinder, baladas, não me interessa isso, né? Mas chega num ponto em que tu percebe que tu passa a ser um ser qualquer para ela, mesmo que tu se esforce em ter assunto, em se projetar como alguém atraente, chega num ponto em que tu não consegue mais nada. Você se torna neutro para ela. Como é que faz para que tu crie esse fogo entre vocês dois? Ah, Copini, mas eu namoro. Então, isso vai servir para ti também. O ato de namorar, de estar namorando com uma pessoa, de já ter uma pessoa na tua vida, de já estar conversando com alguém, vai fazer com que tu coloque isso dentro dessa interação. E é simples. Você precisa, entre aspas, colocar a pessoa em um estado de romance. O estado em que ela está com você deve ser um estado de romance.
Nos voltemos agora à palavra romance. Um filme de romance é o quê? Por que mulheres gostam tanto de um filme de romance? Não entenda mal, eu não quero que você simule um filme de romance ou que te comporte como um personagem de um filme de romance. Não, faz isso e vai dar tudo errado. Mas vamos analisar o que é um filme de romance. É um filme onde pega as emoções humanas que já existem ali. Quem escreve roteiros de filmes e tudo mais, essas pessoas conhecem muito sobre as emoções humanas, sobre como o ser humano funciona, certo? Em especial, quem fala sobre drama e romance. Em um filme de romance, um livro de romance, pega-se todas as emoções humanas e aumenta-se essas emoções. Se existe uma emoção de desejo, essa emoção é descrita, floreada, de forma com que ela aparente ser maior, mais intensa do que ela realmente é. Claro que quando nós estamos falando de um filme, analisando um filme, uma comédia romântica, nós temos o personagem masculino moldado exatamente com o que as mulheres adolescentes querem em um homem, e tudo isso é uma grande bobagem. Porque na verdade elas querem e precisam de outra coisa completamente diferente. Mas eu quero que tu te volte a atenção agora ao fato de que, ao produzir-se um romance, se descreve e aumenta todas as emoções que já existem ali. E aquilo pega tanto nas mulheres, porque elas são meio que estimuladas por isso, viciadas nisso, em emoções, em curtir as emoções que elas já têm, aumentar as emoções que elas já têm. Já ouviu aquela expressão, deixa eu curtir a minha tristeza, deixa eu curtir a minha melancolia? A palavra melancolia é exatamente isso. Às vezes tu se sente melancólica e tu quer curtir aquele momento, tu quer aumentar aquele momento de sofrimento, porque tu quer sentir aquilo. Mulheres são exatamente assim, aumentando todas as emoções que elas já sentem. Ainda se voltando à palavra romance, esse romance que a gente tem hoje, livros, filmes, que hoje é uma categoria de um tipo, né, um tipo de filme, de cultura a ser consumida, nem sempre significou só isso. A gente volta lá atrás, voltando um pouco sobre a história da arte, pegamos a fase do romantismo, que era uma fase onde pintores, artistas criavam suas obras de artes baseadas nas emoções humanas. Isso era o romantismo, o período do romantismo. Uma obra de arte, seja uma pintura da época do romantismo, pegava os dramas humanos e aumentava. Então você tem aquelas obras de arte, quando você tem o sofrimento humano, aquilo do período romântico. Daí vem o nome romantismo, romance. E daí a expressão de agora, estado de romance. Quando você está conversando, interagindo com uma pessoa, interagindo com alguém, aquilo precisa ser dramatizado, emocionado, aumentado, para que ela sinta aquilo muito mais forte do que realmente é. E isso é uma coisa completamente natural e legal. Qualquer filme faz isso, qualquer série faz isso. Quando você está assistindo um anime para homens, ou um filme para homens, qualquer filme, você percebe que as emoções são aumentadas, seja através de uma música, um drama, uma história, sempre é aumentado. Ou até mesmo uma apresentação de um produto, de um lançamento, marketing. A emoção é aumentada, a história de alguém é dramatizada, e é justamente isso que faz ficar lindo toda aquela coisa. E tudo isso deve ser usado também no estado de romance que você cria com quem você está conhecendo. Quando você conhece uma pessoa, para que essa pessoa sinta uma certa paixão por você, você deve colocá-la em um estado de romance. Você deve fazer com que as emoções que vocês sentem um pelo outro sejam exponenciadas, aumentadas, multiplicadas em sua percepção e não em sua realidade, talvez. Como que isso se faz na prática? Quando você sente saudades de uma pessoa, demonstre essas saudades. Essas saudades têm que ser, de certa forma, aumentada, demonstrada como algo intenso. Não é mentira, é intensificar algo que já existe. Sente desejo por alguém? Intensifique esse desejo que já existe.
Ah, Copini, mas como que eu vou fazer isso nela? Não se trata de fazer isso nela, se trata de fazer isso em você. Ou seja, o desejo que tu está sentindo pode ser intensificado por você mesmo. Como? Direcione esse desejo exclusivamente para uma pessoa, para a pessoa específica que você está se conectando. Quando você direcionar, demonstrar, e ela vai estar aberta para receber isso de você, perceberá o quão intenso isso é e entrará então nesse estado de romance. Entendido esse conceito, vamos partir para o segundo conceito, que é o conceito dos instintos proibidos. Instintos proibidos são, sim, brechas na mente, tanto feminina quanto masculina, ou seja, existem instintos masculinos proibidos em que as mulheres usam para conquistar os homens, às vezes de forma muito antiética, e existem instintos proibidos para que os homens acessem a mente feminina para assim gerar interesse nelas. É um processo de sedução simplificado e exemplificado. Ao longo dos tempos aqui, atendendo mulheres, homens, lendo, estudando, percebendo as coisas em essência e com detalhes, eu pude listar 10 dos instintos. 10 instintos proibidos. Eu vou ler aqui para você como eu nomeei esses instintos. Deixa eu só pegar aqui a minha lista. E através de cada instinto, na verdade eles são muito mais do que 10, mas eu pude pegar 10 principais e formar em cada um desses 10 uma maneira em que eu pudesse te ensinar a usá-los, a ativá-los e transformar da forma mais prática e rápida possível como em uma ferramenta para que você ative esses 10 instintos em uma mulher que você está se conectando. Não precisa que você ative os 10. Ativando apenas 2 ou 3, você tem então uma atração, uma paixão sendo criada nela por você. Isso pode ser válido para uma mulher que você nem saiu ainda, alguém que você está conhecendo, está saindo e quer transformar em algo mais intenso, ou até mesmo para ti que tem uma mulher, tem um relacionamento, ama uma pessoa, mas percebe que aquilo está meio frio e precisa de algo a mais. Se projetar como um homem de valor para ela, e isso será como um meio para que você atinja esse fim. Vamos lá, esses 10 instintos são: instinto 1, a garotinha do papai. Nomeei assim, pois se trata da elucidação de algo um tanto quanto protetor do homem perante a mulher. Instinto número 2, o mistério do homem indomável. Não é de hoje que eu falo que uma das coisas mais atraentes que uma mulher enxerga no homem é um coração indomável, algo até mesmo animalesco, no bom sentido. Número 3, o carisma sexual, que é a habilidade de você implantar sensualidade e erotismo em situações que vocês estão juntos. Número 4, a escassez correta. Trata-se de um equilíbrio entre disponibilidade e indisponibilidade. Número 5, a condução sutil. É aquela coisa muito específica que faz com que um homem conduza a mulher e ela sabe que ele está no controle da situação, mesmo tendo aquele pensamento de que, eu sou mulher empoderada e blá blá blá, o ego dela não permite ser controlado, mas o instinto clama por isso. E por isso eu chamei de condução sutil, com um destaque na palavra sutil. Instinto número 6, ligação eterna. Aquele sentimento, aquele elo de ligação emocional que fará com que você sempre se sinta conectado a ela, mesmo que vocês interrompam o seu flerte e voltem a se falar depois de 5 anos, vocês ainda permanecem com aquela ligação. Instinto número 7, você é minha. Não no sentido posse, mas no sentido sensação de posse. Lembra da última vez em que tu conseguiu ter uma relação íntima na cama dela ou na sua cama, seja com a sua namorada ou algo casual que aconteceu na tua vida? Pensa no sentimento além do prazer físico. Pensa no sentimento que o teu ego ou a tua emoção sentiu. Agora pensa no sentimento que ela sentiu ali. Não existia um sentimento de posse, de dominação? Esse é o instinto, você é minha. Vamos ao instinto número 8. Dualidade entre firmeza e sensibilidade. Esse não precisa de uma descrição, né? Instinto número 9, a invasão mental. E instinto número 10, intenções duvidosas. E este aqui
eu resolvi tirar um tempinho para conversar, te ensinar, te mostrar o quão interessante é isso, para que um homem mediano use para se dar bem nas interações românticas. Todo o processo de sedução, né, é bem óbvio isso, mas umas pessoas custam a entender que é uma misturação entre energia feminina e energia masculina. E que quando as duas energias se encaixam em um yin e yang, algo tão bom acontece e que se cria dali, se brota um fruto. Esse fruto pode ser simbólico, e a gente pode chamar isso de desejo, amor, erotismo, pode chamar isso de um brilho a mais, uma saúde a mais, um vigor a mais, ou se estamos falando de algo muito mais sério, uma família, ou até mesmo um filho. Tudo é fruto da misturança entre o yin e yang, o feminino e o masculino. Ou seja, quando os dois se encostam, eles se completam e por fim eles sentem aquela completude. E isso explica exatamente o mecanismo do prazer, que é uma das únicas coisas que fazem sentido quando a gente fala de sedução, nessa área dos relacionamentos. Uma das únicas coisas que precisa ser aprendida, isso é ensinado lá dentro do Lover. O mecanismo do prazer, ele é bem simples. Se parar para pensar, tudo, mas basicamente tudo, quando se trata do homem e da mulher e dessa misturação entre energia feminina e masculina, trata-se de um doar e o outro receber. Tanto que é isso que gera tantos problemas na nossa sociedade hoje, onde um suga e o outro é sugado, um entrega e o outro pega, sabe? E isso sempre foi assim, em todas as instâncias, em todas as áreas. Para que tu entenda onde eu quero chegar, basta que tu imagine e relacione com o próprio processo de reprodução e gestação do ser humano, ou de todos os mamíferos, né? Onde uma parte do homem, ele entra dentro da mulher. E o próprio comportamento masculino e corpo masculino é um corpo e comportamento feito para ir adiante, de certa forma invadir, entrar, penetrar. E o comportamento e corpo feminino é feito para receber o órgão masculino, que entra dentro do feminino. Ao entrar dentro do feminino, ele deposita a sementinha da vida. Ou seja, o masculino está sempre preenchendo o vazio feminino, de certa forma. A vida cresce dentro da mulher. Por isso que em muitos momentos, mulheres vão se pegar se sentindo vazias, de certa forma. Seja emocionalmente, fisicamente. Isso é muito comum. É um questionamento muito comum, muito confuso. Também nem cabe explicar isso aqui. Só para tu entender que muitas das coisas, até mesmo as materiais, as biológicas e as emocionais, são geradas no homem e projetadas para a mulher. E a principal dessas coisas chama-se desejo. E o desejo masculino, que é a força motriz do mundo, que é aquela frase, né? Tudo que você faz na vida é para alguém, é para satisfazer o seu instinto, é para projetar o seu desejo, né? O seu poder masculino. A mulher também tem o desejo de desejar. Então, com certeza, tu já me ouviu falando aquela frase. O homem tem o desejo de desejar, enquanto que a mulher tem o desejo de se sentir desejada. E a maior fonte de satisfação feminina é ser desejada com força, enquanto que a maior força de satisfação masculina é desejar com força, com intensidade. Quando eu estou falando aqui do instinto número 10, intenções duvidosas, mostre intenções duvidosas, você entenda que a sua maior ferramenta para gerar interesse e desejo, vontade em mulheres é mostrando intenção. Claro, da forma correta, no momento correto, no grau correto. Agora, para gerar muito desejo e deixar ela paranoica pensando em ti o dia inteiro e vermelhinha de vergonha sensual, que as suas intenções sejam duvidosas. Como assim? Aquela intenção sendo mostrada, mas ao mesmo tempo em que é mostrada e é genuína, ao mesmo tempo ela é duvidosa, fazendo com que a mulher se pergunte: será mesmo que ele está tão desejoso assim por mim? Ora ele mostra muito desejo, ora ele some, e gerando cada vez mais uma confusão, para que ela nunca tenha a certeza absoluta do quão desejoso você está. Quando você demonstra esse desejo,
ela vai se sentir desejada e vai preencher ela de certa forma, mas pode fazer com que ela pense que está no controle da situação e de que você é um mero gado. Sim, não vou te mentir. Por isso, a demonstração de desejo duvidoso, fazendo com que ela fique confusa e pensando em você o dia todo. Não quero dar mais detalhes sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, aqui abaixo está o link dos 10 instintos proibidos. O treinamento chama-se esse nome mesmo, Instintos Proibidos. Clica na página, acessa, conhece, aprende em menos de 1 hora as 10 ferramentas que vão fazer com que você crie fogo na relação que você já tem, que está construindo ou que busca ter, se tornando então um objeto de desejo aos olhos e ao coração desta linda dama que está conversando e flertando com você. São ferramentas que devem ser usadas com muito cuidado e só entra no link se você for uma pessoa de boa índole. Não vai usar isso com gente errada. Não vai usar isso da forma errada, pelo amor de Deus. Te vejo na próxima aula.